Bom, pessoal que segue o canal do Chico Abelha, hoje nós estamos aqui com a Magda Gazzi, que é uma Sexóloga. sexóloga e que a nossa conversa hoje vai ser sobre sexo. Então, mas antes de você ser sexóloga, você falou que fazia terapia. O que você era antes? Como é que começou isso aí? Então, a minha vida começou fazendo enfermagem. Eu gostava de cuidar das pessoas e eu fui fazer enfermagem. E dentro da enfermagem eu fiz obstetrícia. E na obstetrícia a gente trabalha muito com planejamento familiar e tal. E dentro da minha área profissional, eu comecei a trabalhar com grupos nessa questão de planejamento familiar. E quando você trabalha com planejamento familiar, a sexualidade está absolutamente dentro, né? Hoje, quando alguém te pergunta qual é a sua profissão, você responde o quê? Psicoterapia, psicoterapeuta. Uhum. E essa parte de falar sobre a sexualidade, né? Você exerce durante o processo terapêutico ou você... na verdade, então, vamos falar. A Magda quer abrir um canal no YouTube, né? Eu acho que tem a ver com... Eu já estou respondendo. Ela quer abrir um canal e nós estamos fazendo o primeiro vídeo para a Magda. Acontece que é com o Casal Abelha fez questão de participar porque sexualidade acho que interessa todo mundo, né? É, a gente adora. E assim, você ficar escutando uma pessoa falando sozinha, eu acho que é mais tedioso do que incluir pessoas até que você já conhece. Então a gente vai falar da nossa vida também, vamos nos colocar. E eu até aconselho, quando você for abrir o seu canal, sempre convidar alguém, porque se alguém vai interagir com você, vai ser interessante, tá? E foi muito legal isso, porque estudando a sexualidade e olhando e vendo e me vendo e olhando o outro nessa área sexual, que eu acho que não existe uma separação entre eu sou uma parte sexual e sou uma parte emocional, é uma coisa só. E ao longo desse meu estudo e dessa minha vida profissional, eu comecei a perceber que muito dos travamentos, muito das depressões, muito dessas coisas que a gente tem, que estão ligadas mesmo à questão de mitos e tabus da sexualidade. Então, meu grande sonho, né? O meu grande sonho era que trabalhar esses mitos e tabus da sexualidade humana como um todo, uma maneira de divulgar tudo isso, ele chegasse ao maior número de pessoas que pudessem olhar o quanto a gente se trava, o quanto a gente se fecha, o quanto a gente se esconde atrás dessas crenças, desses mitos e tabus. Então, desmistificar a sexualidade É o que te motiva é a o fazer que isso me aí. motiva e é o que eu gosto de falar e é um grande sonho que eu tenho. Legal. Então, aí eu imaginei uma seguinte situação. Eu gostaria de falar de como foi minha educação sexual, o que eu lembro que meus pais passaram, porque tem tudo a ver com o que a Magda está falando, essas crenças, esses tabus, são passados pelos nossos pais e pela sociedade. Então, eu acho que para tornar bem real, palpável, para a gente não ficar falando muita teoria, eu queria falar da minha e convidar vocês a falarem como foi. Não precisa contar E cada um aqui tem uma experiência muito diferente. muito Muito diferente, diferente. né? Então, antes de tudo, a Magda está usando óculos porque está muito claro aqui. Ela vai ter que ficar de olho fechado, senão... Eu não consigo ficar de olho aberto com essa claridade Desculpa, toda. gente, a gente sabe que os olhos são o espelho da alma, Eu então... vou tirar um pouquinho para me olha como ela conhecerem é. aqui, mas eu não consigo ficar muito tempo com o olho aberto assim nessa claridade. Até agora baixou um pouquinho o sol, até eu consigo mais. Então mas vocês entendem a situação. me E perdoa. nós ela somos não tá primas, eu tenho a mesma dificuldade. Só que o meu, além de tudo, é de grau. Então eu tiro, além da dificuldade da claridade, eu não enxergo nada. E eu que tenho o olho mais claro, né? Desculpe. Bom, gente, é o seguinte. O que eu me lembro da educação sexual que meu pai passou pra mim, que minha mãe passou pra mim? Minha mãe não falou simplesmente nada. Minha mãe não existia. Essa área não existia pra minha mãe. Zero, zero, zero. Eu nunca conversei com ela sobre isso. Nem me lembro se na vida adulta eu conversei. E o meu pai, o que ele fez, o que ele passou para mim? Um dia, eu devia ter 9 anos de idade, ele abriu uma revista que chamava-se Realidade, quem tem mais de 50 anos talvez vai lembrar.
Ele abriu uma revista e falou assim, olha Chico, isso aqui são os espermatozoides. E eles vão para não sei para onde e assim que a gente nasce, que nasce o bebê. Eu juro para vocês, foi isso que o meu pai falou. Eu sou meio tímido, não perguntei nada. Aí eu falei, mas e daí? O que acontece? E depois, né? Não falei nada. E eu fiquei sabendo pelas minhas irmãs que a educação que elas receberam não foi muito melhor que a minha, não. Assim, quando elas se perceberam manchadas de vermelho aqui na genitália, a minha mãe simplesmente colocou não sei o que era na época, um mods, um pano e falou para elas, olha, usa isso aqui. Acabou, mais nada. Onde que eu fui aprender? Naqueles livrinhos de sacanagem, com os primos, com os amigos, na escola, sabe? Tudo e assim, carregado daquela carga de preconceito em cima da questão da sexualidade. Nunca podia falar muito. Então a primeira vez que eu vi gente pelada, eu dei tanta risada, gente, que doía minha barriga. Porque aquilo assim, sabe, era muito. E era gostoso, era novo, eu não sabia o que era, mas rir era permitido para mim. Bom, esse foi o meu. O meu? Meu pai e minha mãe combinaram lá entre eles que eles fariam tudo diferente do que eles receberam dos pais deles. Então eu tive uma orientação sexual muito legal, muito bonita. Desde pequena, cada vez que eu falava uma palavra diferente, assim, tipo, quando eu falei porra, que eu escutei na rua, aí é minha mãe que falava pra mim as coisas, não meu pai. Meu pai falou assim pra minha, olha pra minha mãe e falou, Miriam, tá na hora de falar com ela. Eu era muito novinha. E minha mãe foi me explicar algumas coisas e o que era porra, né? O nome científico da coisa. Uma vez eu cheguei da rua... Você entendeu bem? Entendi. Uma vez eu cheguei da rua, eu devia ter uns 6 anos, dando muita risada. Meu pai e minha mãe estavam tomando um cafezinho e eu falei, kkkk, fulana, minha amiga, falou que o neném nasce aqui por baixo. Imagina, o neném sai da barriga. E aí a minha mãe, meu pai novamente olhou para minha mãe, com aquele olhar de estar na hora de conversar com ela. E minha mãe foi lá pro meu quarto comigo e me contou de uma maneira muito linda como é que o homem e a mulher se amando, se relacionavam sexualmente e que era, além de muito lindo, muito prazeroso, muito gostoso, mas que eu tinha que casar primeiro. E se até 30 anos eu não casasse, aí eu podia fazer, né? Podia me relacionar sexualmente. Mas foi uma coisa muito bonita que até minha mãe ficou muito preocupada com medo de eu fazer antes, porque eu achei lindíssimo. Mas foi uma coisa muito boa na minha vida, eu não tive trauma nenhum. Foi isso. Então, você falou de porra, né? Eu lembrei agora que eu tomei uma bronca do meu pai me deu porrada porque eu falei, nossa, que sarro isso. Tava consertando o carro junto com ele, eu falei, nossa, que sarro, meu amigo, não sei o quê. Ele uma gíria. me bateu e eu não sabia porque ele estava me batendo, porque todo mundo falava sarro e ele me bateu. Porque na nossa geração, sarro queria dizer engraçado. Ai, que sarro! Ai, que coisa engraçada! Nossa, que sarro! E comigo foi tão engraçado, eu sou a terceira filha de 3 mulheres. E nossas mães são irmãs. Minha mãe é falecida. E a mãe da Magda vai fazer 91 anos. E aí eu sempre fui muito alegre, brincava muito e tinha uns livrinhos de piadas em casa, um monte de piada que eu adorava ler. Então muito daquilo que eu fui lendo e fui vendo e observando era com essas piadas que eu lia. E a minha mãe, em relação à menstruação, né, a coisa feminina da menstruação, ela falava, ela explicava, tinha até um livrinho. Até eu menstruei lá na sua casa, em São José dos Campos. Depois eu quero falar uma coisa sobre menstruação. E aí, mas era tudo muito escondido, não podia falar, não podia... Eu lembro que quando eu menstruei, eu chamei a mamãe, falei, mãe, né? Tô mocinha. Você sabia assim, direitinho Ela tudo. já tinha explicado que, né, chama. E aí... Ela pegou e, legal, tal, não sei o quê. Eu tinha, acho que 10, 11 anos, por aí, acho que 11 anos.
E depois ela saiu na casa da Adriana e contou pro tio, pra tia, pro Amauri, pra todo mundo lá. E eu fiquei muito brava, porque fiquei muito chateada com a minha mãe, porque era uma coisa assim para mim tão íntima, porque ela passou isso, que essa intimidade era uma coisa que não se fala, não se conta, é escondido, indiretamente proibido. Né? Indiretamente é uma censura, indiretamente é uma coisa escondida, indiretamente é uma coisa feia. Como é que a minha mãe, né, que me passou tudo isso, talvez não tão consciente que ela tinha passado dessa forma, mas que estava abrindo para todo mundo. E eu fiquei muito envergonhada. Eu queria me esconder, ficar trancada num quarto lá. Depois da censura da sua mãe. Por quê? Porque foi o tio chegou para mim, ai, ficou mocinha! Então, ó, por que meu pai fez isso? Porque na minha casa, com meu pai e com a minha mãe, a menstruação era uma coisa linda. Eu fiquei muito ansiosa para ficar menstruada. Eu sonhava com o dia da minha menstruação. Eu menstruei com 9 anos. Né? Com a primeira menstruação. Eu Menata. menstruei com 9 anos. Menata. E eu saí gritando na rua. Minha mãe estava na casa de uma vizinha. E eu saí gritando, mamãe, eu fiquei mocinha. Minha mãe ligou pro meu pai em festa. Meu pai chegou com um ramalhete de rosas para mim. Para comemorar que eu era uma mocinha. Então isso era uma festa na minha casa. Coisa do meu pai e da minha mãe. Mas no âmbito familiar. Não saía pra... Não, eu saí gritando na rua. E eu achava que era uma festa pro mundo. Mas que o mundo não falou nada pra você? Não, ninguém ligou no mundo. Mas eu Já achava que era sabiam uma... como que você... Depois eu achei um saco, porque eu fiquei 10 dias menstruada. Aquilo não acabava nunca. Então meu pai... Na cabeça dele, queria Fez a comemorar, festa. porque ele adorava a Magda. Era minha prima menor, mais novinha. Ele queria comemorar. Tadinha. Gente, tudo que elas estão falando pra mim é muito estranho. Comemorar a menstruação da mulher. Pra mim isso é novo. Quer dizer, eu já tinha escutado delas, mas eu acho que não é comum isso. É coisa né? de tribo, né? É tribo. É tribo. Não são todas as tribos, não. Não. Mas foi uma coisa que me marcou. Sim. Falei assim, olha... O seu tio falar, é isso? Como que Invadiu. isso estava sendo divulgado, uma coisa tão íntima, tão pessoal. Mas tão... até então você estava curtindo e ia divulgar mesmo, é isso? Não, eu estava curtindo e divulguei para minha mãe. Ah, foi ela que já te... Foi ela que contou para a você ainda família. não... Aham. Ok? Eu estava toda quietinha lá no meu canto e de repente o tio chega, né, com aquela festa e eu muito brava. Mas então foi o contrário, peraí, você que se sentiu constrangida... Eu que me senti constrangida. Por quê? É isso que eu quero entender. Então, e assim como vejo muitas mulheres, né, e volto para a questão dos mitos e tabus da sexualidade, por que a menstruação tem que ser uma coisa tão escondida? Por que a menstruação, que faz parte do corpo da mulher, do organismo da mulher, do ser mulher, né? Uma coisa tão natural, Tão né? natural, né, que faz parte desse ciclo da vida, né? da vida. Mas eu acho que ela se sentiu traída por uma mãe que ensinou para ela que aquilo era uma coisa secreta. E de repente a mãe espalha. Então, mas não foi aí que pegou. Além do minha mãe espalhar, que não foi espalhar, né? Ela contou Não, em claro família. que não, para a irmã, que era... Sim. Elas eram 2 irmãs grude, Eram, né? elas eram. E os maridos também eram Também. super irmãos. E aí eu me senti assim, como que vai... Então, querendo ou não, para mim era uma coisa escondida. Era uma coisa reprimida. Era uma coisa que a minha sexualidade tinha que ser uma coisa escondida. E não tem que ser assim. E também é um mito e tabu. Assim como é a menstruação, é a masturbação, assim como é a parte sexual, tudo vem através dos mitos e tabus. Por que eu tenho que esconder? Será que agora eu vou sair com uma faixinha na testa? Ah, estou menstruada, né? Sou mocinha agora. Quer ver uma coisa? As meninas, eu tinha muito isso quando era menina. Tem uma preocupação, ai, não vou pôr calça branca quando eu estou menstruada. Ai, tá aparecendo, marcando meu mods, tá marcando absorvente. Tem muita essa preocupação. E eu logo, como eu menstruei muito novinha, então comecei a ter contato com um ginecologista muito novinha. E eu tive um médico maravilhoso, Dr. Ramos, que até hoje, quando a coisa aperta, eu corro nele, levo minhas filhas nele. Se a coisa apertar, é com ele que eu vou. E ele falava, Adriana, isso é natureza, é natural. Tô menstruada, não vou na praia, não vai por quê?
Vai de biquíni na praia. A hora que saiu, enxuga, limpa, bota o mods e pronto. Qual é o problema? Não vai ficar doente, não vai passar mal. Ai, não vou lavar a cabeça. Gente, é porque tem saúde que está menstruada, você não está doente. Ô Magda, ela está falando de menstruação, eu acho que existe uma série de crenças em torno da menstruação, não existe? Assim, de mulher pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você quer falar sobre isso ou vamos puxar para o outro lado? Eu acho que hoje em dia tem muito menos crenças, Sim, né, mas do que tinha antigamente. De não poder pisar no chão frio, não poder tomar gelado, não poder lavar a cabeça. Não Isso poder não fazer existe. sexo quando está Não menstruado. poder fazer sexo como se a menstruação fosse uma coisa suja. É esse que eu acho que é o pior, a mulher se sentir suja nessa hora, Se né? sentir suja. E os homens também em relação a essa questão sanguínea, né? Do sangue, desse contato com o sangue. Muitos não têm esse preconceito, Mas alguns ainda têm, Tem, mas como se a mulher estivesse suja, impura. Isso, mas é uma coisa também assim muito pessoal. Eu acho que sexo é uma coisa que tem que ser legal. E os dois têm que estar se sentindo bem, né? Se for fazer uma coisa que não é legal para você, não vai ser legal a parte sexual. Eu acho que você está falando uma coisa importante, assim, eu acho que não existe uma regra que funciona para todo mundo. Claro que não. Cada um vai ter que achar o seu caminho, O seu caminho. dentro da sexualidade e do prazer dentro do sexo, né? E aí, isso, e quando a gente fala de prazer, é uma coisa que também é um mito e tabu da sexualidade. Homens e mulheres são diferentes? Eles são diferentes, sim, em relação à maneira que eles chegam ou conquistam esse prazer ou têm esse prazer. Mas o desejo sexual, tanto de homens quanto de mulheres, ele é igual. Porém, os meninos foram criados de uma maneira muito mais liberal em relação à parte sexual e as meninas Eu não. foram... sim, você não. Mas uma grande parte dos meninos... Sim, de modo geral, De uma maneira geral, eles nascem... Eu falo assim que quando nasceu o menininho, né? É um menininho, o pai fala, é saco roxo, né? É sacudo... pintudo, tira foto, põe, expõe, fala para os... esse daqui vai ser assim, vai comer todas as menininhas. Eu nunca vi um pai chegar assim, nossa, minha filha, olha só, a pererequinha dela, a vagininha dela, o sei lá o que dela. Vai dar para todo mundo. Vai dar para todo mundo. Mas eu não, já Sim, é real, uma Claro. construção diferente. Já é. Quando o menininho tem 3, 4 anos, aparece numa reunião de família, a família está reunida numa festa, num evento, qualquer coisa, o menininho tira a cuequinha e vai lá mostrando o pintinho dele, puxando o pintinho, né? Todo mundo fala, ai que lindo, olha esse aí, não sei o que, não sei o A que. mulher ninguém vai falar isso. Não, a menina se chega Vai ser um sem escândalo. calcinha. Não, alguém vem do além. Filha! Do além, Não, vem do além e pega a menina Sequestra. e vai lá vestir uma armadura da menina, né? armadura. Não, e no Verdade. mínimo vai levar no psicólogo. Não, então. Essa mina tá com problema. Opa. Não, mas é verdade, gente, isso é real. Então a menina já vai, essa questão da menina ter que sentar, não pode mostrar calcinha, tem que sentar 3 aninhos, 4 aninhos, a gente aprendeu a não mostrar calcinha. É verdade. É verdade. A gente aprendeu a sentar de perna cruzada. Eu vou te falar uma coisa, minha mãe era diferente, viu? Até nisso. Porque ela fazia calcinha combinando com o vestido, que é pra aparecer. Tá combinando. Quando aparecesse, ele aparecia menos, né? Então, já é uma questão de Cultural, reprimir. né? É cultural, É. isso é uma coisa cultural. É. E aí a gente vai crescendo. A gente vai crescendo E vai achando normal isso, né? Que Não, faz parte, Faz é parte. assim Vai se mesmo. comportando Não questiona. Assim, Não. E reproduzindo passa a isso. agir. Reproduz isso. E os meninos, desde muito pequeno, eles são incentivados passa uma mulher na rua, o pai já fala assim, olha lá a bunda Ai, dela. que horror, gente. Não, mas É verdade. Adriana, é É verdade. verdade, mas é horrível. É horrível, mas assim, então, olha, ele está pensando, tá vendo aquilo? Olha o telefone e já pensa em alguma coisa erótica em relação ao telefone. É verdade. O telefone?
O telefone? Qualquer coisa. Ah, é. Né? Tá. Ah, qualquer coisa. Qualquer coisa. Ah, eu pensei que tinha alguma forma que lembrasse a Não, forma mas arredondada assim, da mulher, sei lá. ele é estimulado, o menino é estimulado a pensar eroticamente. E a menina é estimulada. O menino chega e conta uma piada super sexual, super com nomes e palavras, e todo mundo dá risada. A menina, se ela conta isso no meio de uma... Depravada. a menina, o pai já fala assim, viu? Não pode. Não pode falar assim. A menina primeiro não pode que falar os homens assim. só podem contar essas coisas entre os homens. Se as mulheres estiverem ali, Não não pode, pode falta falar. de respeito. Falta de respeito. Falar Sua alguma mãe coisa, está aqui, sua irmã. Como que eu vou você fala uma coisa dessa na frente da sua mãe? Como você fala uma coisa dessa na frente da sua irmã? Então, tudo isso já vai colaborando para que as meninas vão ficando, usar um termo, travadas ou reprimidas em relação a essas questões sexuais, a pensar nessas questões sexuais, e os meninos não. Aí ela começa a namorar. A menina começa a namorar e já vem a mãe, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com aquele outro, né? Na minha época, tinha uma coisa muito interessante, que a mãe de uma amiga minha falou assim, olha, para mim e para ela, vocês não olhem muito dentro dos olhos dos meninos, porque quando você olha muito dentro dos olhos dos meninos, eles veem você pelada. Uau! Visão de Superman, né? Por isso que vocês andam de óculos escuros? Não sei, vai ver. Será que é isso? Será, gente, que a gente descobriu? Será? Uau! Né? Então, gente, isso não existe, né? Mas olha o que isso daí é uma maneira implícita de estar falando para você se resguardar. E qual o problema se ele olhar você pelada, né? E vão te ensinando também que as meninas vão ser divididas em castas, né? Isso. Aquela menina que é para casar e aquela que é para ser usada. É para casar e para se divertir. Aquela que é para se divertir provavelmente não vai casar. Ninguém vai querer para casar. Ou para ser mãe dos filhos. E aquela que é a puritaninha, bonitinha, quietinha, esta aqui é idolatrada. E tem uma terceira casta, aquela que é esperta. Aquela que faz, mas esconde. mas esconde. Direitinho. Hã? Amor, você olhando pra mim. Não. Como é que você sabe isso? Gente, Como é que você conhece a essa própria casta? esposa. Não, se eu tivesse que escolher, eu seria Não, mas isso essa. eu tô me referindo ao tempo que você era adolescente e tal. Agora você já é uma senhora, bem casada. Mas eu seria essa? Não sei, tu... Eu não, eu Você seria viu a carapuça? declaradamente a que não é pra então, casar. desculpa. Corta. É ruim. Passa uma borracha em cima daqui. E isso é muito engraçado, porque aí, estou falando totalmente a parte que, a maneira como a grande maioria das pessoas, ou uma parte das pessoas, é educada. Aí depois a menina casa, ou ela se junta, ou sei lá, ela acha um parceiro sexual para ela, que ela gosta, etc e tal. E aí ela tem outra crença, que é que ela tem que ser a mais maravilhosa na cama, porque senão o cara vai procurar outra. Sim. Então, de puritana até, então, a partir do dia seguinte, ela tem que ser uma prostituta, ela tem que ser uma especialista, ela tem que ser uma PhD em sexo. É aquela frase, né? A lady na vida e a puta na cama. É isso que ela tem que ser, a grosso modo. Isto. Exatamente. escracho mesmo. E isso é um peso muito grande. É um peso muito grande. Porque as meninas não aprenderam desde pequenas, como os meninos aprenderam a se masturbar desde pequenos. Os meninos, desde pequenos, quando os pais acham que eles não estão se masturbando ainda, eles ficam, meu Deus, o que aconteceu? O que será? Né? Que está acontecendo? A menina não pode se tocar. E porque tem coisas também que às vezes você pode ser uma pessoa que está bem resolvida sexualmente, tão bem resolvida que tem coisas que você não gosta. Sim, Por exemplo, com você certeza. tem o sexo vaginal, tem sexo oral, tem sexo anal. Tem sexo de tudo de quanto é tudo jeito. quanto é jeito. E você pode não gostar de sexo anal, Aham. por exemplo. Sim. Né? Então, Mas, mas mas agora eu tenho que fazer, porque senão eu não seguro meu marido.
E aí o Poxa. sexo passa a ser não prazeroso. Não, é lógico. E tudo que é não prazeroso, você começa a evitar. Aí são as dores de cabeça, são os eu tô cansada, porque aí começa a pôr filho no meio do casal Na na cama, cama, pra dormir junto. pra dormir junto. E N outros fatores que acontecem. Ou é o sexo sem prazer. E aí tudo aquilo que... Sexo sem obrigação. prazer é uma coisa que é nadar, combina, nadar e né? não chegar na praia. E não combina. E você quer nadar, nadar e ficar morrendo lá no meio do mar? Não, você quer chegar na praia. E que ainda acontece, né? Porque Muito. antigamente acho que era bem mais comum aquela coisa que tinha na novela, assim, se arruma que hoje eu vou lhe usar, né? Isso. Falava isso na novela? Falava, fulana vai se lavar porque hoje eu vou lhe usar. E é muito engraçado que me lembrei de uma coisa agora dessa época, né? Vovó, nossa avó, ela contou uma vez para mim que ela sonhou, ela estava dormindo com o vovô e sonhou que ele tinha morrido. E quando ela acordou e viu ele do lado dela, ela ficou tão feliz que ela pegou e deu-lhe um beijo enorme. E diz que ele ficou louco da vida. Onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu a você me procurar para o beijo? Oh. Tadinho. Ok? Então, muitas mulheres também não procuram seus parceiros, porque tem a crença de que tem que partir do homem. E isso é ruim. Tem que partir do desejo de quem está com desejo. É, e uma coisa que eu vejo, o que eu tive que aprender, acho que a Adriana também, é dizer não na hora que você não está afim. E se você não está E afim, que isso é não. tem que ser encarado com naturalidade, Com naturalidade. pela parte que está afim. Porque né? ouvir o não não é rejeição a você. Sim. E isso é um aprendizado difícil, É um né, respeito em relação a você mesmo, É um de você, respeito. não, eu não vou fazer um negócio que eu não tô afim. E em relação ao outro também, que eu não vou dar um prazer meia boca pro outro, né? Sim, isso não é uma rejeição a você, ao seu ser. É aquele momento. Pelo contrário, é uma aceitação total. Claro. Sim. Não foi um aprendizado fácil. Para Não, mim foi não é difícil, um aprendizado difícil. Esse gancho, né, esse respeito, essa coisa de você tomar a iniciativa ou não, sejam homens, sejam mulheres, me fez lembrar um gancho aqui que me fez lembrar do quanto as meninas, às vezes, as adolescentes, elas têm a primeira relação sexual para não perder os namorados, ou os judiação, paqueras, é os verdade. ficantes, ou porque todas Não as vou dar, meninas... senão ele vai pegar com outra e Isso. vou E acabar. perdem E o primeiro sonho, a primeira primeiro experiência, que é para ser linda. Aham. E assim, e fazem sem conhecimento, e fazem na realidade, sem quererem, em troca ou em busca de uma aprovação, de uma aceitação, de um ser escolhido, ou de não perder o namorado, ou de prender um namorado. Do mito do príncipe encantado, Do né? mito do príncipe encantado. Entendeu? Ou porque o grupo todo, as meninas já tiveram seu primeiro relacionamento sexual e ela não. Então ela é o patinho feio da história, Para seguir o grupo. para seguir o grupo. E geralmente não é legal, porque primeiro elas não conhecem o corpo delas, não sabem como se processa o prazer, e aí vão para a transa e é geralmente péssimo. Geralmente é muito ruim. E acho que toda transa, toda relação sexual tem que ser preparada. Até Sim. por conta de você se prevenir. Estou falando das meninas, principalmente. Meninas e meninos. Vou falar uma né? coisa, olha só. É, sim, claro. E meninos, quando era nossa, menina- mais uma crença, né? As É. meninas têm que se prevenir. Não, mas Meninas você e vai entender meninos. o que eu estou falando. Toda menina, e eu sentia isso e eu percebi nas minhas alunas, né? Eu trabalhei muito tempo convivendo com adolescente. E tem uma coisa assim, uma ilusão. Ah, mas não vai acontecer comigo. Ah, mas não vai acontecer hoje. Ah, mas hoje a gente não vai transar. E aí minha mãe falava uma coisa assim para mim. Filha, você sempre esteja prevenida. Porque quando vem o desejo, quando vem o tesão, a paixão, você fica cega, surda e muda. E louca. E você dá. E você vai transar. E aí, pode vir gravidez, pode vir doença venérea, pode vir tudo. Então, não dá para você decidir na última hora, porque na última hora não tem camisinha,
na última hora você não sabe se a pessoa está doente ou se você está doente. Então, esse tipo de coisa tem que ser pensado. E é muito Tem que ser legal essa pensado. coisa que você está falando das mães ou dos pais conversarem com os filhos sobre isso, porque eles falam sobre use camisinha, leve camisinha para os meninos e para as meninas. Sim. Faça isso, mas eles não falam do prazer, do desejo, do fogo, da hora, né? De E é- como funciona isso. Então, eu queria falar uma coisa que já foi um assunto que tem a ver com isso. É assim, como a afetividade está ligada ao sexo. Dá para ter só sexo ou o sexo tem que fica melhor com a afetividade quando você gosta da pessoa, quando você ama a pessoa? O que você Eu acredito. tem a ver com isso, né, que você está Sim, falando? eu acredito que sexo é sexo. Dá para ter sexo só pelo prazer. Aham. Sexo com afetividade é muito mais gostoso. É muito mais legal. Pra mim É uma eu- entrega muito diferente, Aham, né? Mas prazer é prazer. sim. Porque até quando eu faço uma fantasia mesmo, quando eu tô sozinho, eu incluo a afetividade. É Aham. como se eu estivesse fazendo com alguém que eu amo, que eu Aham, gosto, né? aham. Senão não tem, fica uma coisa muito mecânica, pra mim. Aham. Eu não sei se pra vocês é assim também, como que vocês vivenciam isso. Na verdade, eu vou te falar de verdade. Eu nunca comecei uma coisa sexual com alguém que eu não estivesse apaixonada. Então a gente é meio parecido. Mas eu já tive relacionamento sexual com gente no final da vida do relacionamento. Sabe, quando tá acabando o relacionamento e aí acontece. E é ruim. E é muito ruim. É a mesma coisa muito comigo, ruim. é. Mas eu nunca comecei, eu vivi uma história sem estar Sem apaixonada. estar Nunca apaixonada. tive um caso assim de não estar envolvida com a pessoa. Pois é, eu acho que isso é particular, né? É de cada um, É. porque você pode, de repente, se voltar para o prazer e unicamente para o prazer. Então É. eu estou aqui voltado para o prazer. Pois é, então, talvez isso seja uma crença nossa e que a gente só se permite, é um tabu pra gente, que a gente só se permite a entrega quando existe a afeição, quando existe o amor. Ok. Pode ser isso, Eu né? acho Eu considero que pode ser isso mesmo, também. Porque é. não tem aquela coisa, a gente Pode ser põe uma na cabeça repreensão. assim, eu vou esperar alguns encontros para ter certeza disso, daquilo, de envolvimento. Mas às vezes você sente no primeiro encontro uma atração forte, talvez seja tabu. Talvez Talvez seja. a mente coletiva, aquela coisa na sua cabeça. E talvez né? não seja, talvez seja a maneira que você funciona. Talvez seja. E tá Então, tudo certo. Cada Sim. pessoa E tá tudo funciona de um certo. jeito, né? Tá tudo Cada certo. pessoa funciona de um jeito, responde de um jeito. Mas tem tanta coisa para falar sobre Tem. esse assunto. Tem muita coisa. A gente Tá, vai. Eu pensei uma coisa, qual que é a queixa mais frequente, a colocação mais frequente das pessoas que te procuram? Vamos pensar assim. Das mulheres, de uma maneira geral, é falta de desejo sexual e falta de orgasmo. Né? Lógico, tem uma questão fisiológica, tem uma questão química que pode estar ligada com uma série de doenças, pode estar ligado com uma série de questões que tem que ser vistas pela medicina, e tem que ser tratadas e tem que ser olhadas, ok? Mas eu acho que eu não vou falar muito disso, não. Uhum. Eu gostaria de falar mais da questão dos mitos e tabus da sexualidade, porque a grande maioria, uma grande maioria das mulheres que chegam no consultório falando de falta de desejo é porque elas não aprenderam a pensar eroticamente. Então elas estão lá pensando nos filhos, na casa, na conta para pagar, no Enquanto tá trabalho, lá. não sei o quê. E aí elas voltam esse pensamento para essa parte. Então, como se o desejo ele tivesse que vir a hora que está tudo bem, está tudo resolvido, vem do além, né? Se conecta com o além e o desejo vem. E não é, nós temos imaginação. E se você começar a pensar sexualmente, se você voltar o seu pensamento para a parte de prazer, para a parte erótica, para a fantasia erótica, voltar o seu olhar para isso, o desejo vem.
Sim, então vamos dizer que é abstrair da situação que você está e ir para um outro Eu não plano, preciso é isso? resolver, não é nem outro plano, é o plano do aqui do agora mesmo. Se Ah, for é? para outro plano, você voa, né? Porque você não pensa duas coisas ao mesmo tempo. Se você começa a erotizar e fantasiar e brincar, é aqui que você tá, é nisso que você tá. Isso. É isso que está acontecendo e é isso que vai rolar. Isso. Então, se você começa a voltar o seu pensamento durante o teu dia, você está trabalhando, você fala, nossa, que gostoso, eu lembrei de uma coisa gostosa, ou pensei em alguma coisa gostosa, olha, aquele momento, aquele beijo, aquele isso, aquele aquilo, ou fantasiar alguma coisa, você vai se preparando a tua cabeça, preparando o teu corpo para algo a mais, seja com alguém ou seja sozinho. Ok? Então, as mulheres não têm esse costume. Elas não têm esse costume de voltar o olhar para o prazer, para o desejo, Quer dizer, deixar para o erótico. o erótico, o prazer ser mais forte do que qualquer preocupação. Isso, naquele nesse momento Nesse eu vou momento, pensar, eu vou curtir se isso. permitir, né? Eu vou me permitir isso. Então eu falo muitas vezes para as mulheres, os casais, né? Eu falo, olha, você pensa nisso, pensa um pouquinho durante o dia, manda uma mensagem para o teu parceiro. Já vai, Já né, vai preparando. aquecendo aquilo. E aí a gente cai na questão dos afrodisíacos, que me perguntam, ai, mas qual é afrodisíaco Esse é um que é bom? afrodisíaco, né? É esse. Esse é um afrodisíaco. Por quê? Você voltar o seu pensamento, olha, hoje à noite eu vou fazer um jantar à luz de velas, eu vou, sei lá, eu vou fazer uma surpresa, eu vou tirar a roupa, vou esperar meu parceiro chegar, já vou, né, sei lá, qualquer coisa que você pense em relação a isso, toda a sua parte neuroquímica, né, já vai se preparando para aquele momento. Então você vai aquecendo o outro. Tem Esse é um vontade? afrodisíaco simples, barato, e E eficaz. funciona. Isso. Então, em vez de você vai lá, então se eu for atrás do chifre, pó de chifre de rinoceronte ou amendoim, eu falei, olha, só de você ir atrás disso, Já está, né, significa mandando que informação. Já tá tá desejando já que a tá coisa aconteça. Então o desejo, ele parte daí. Eu sempre achei, prima, que o ato sexual não começa no ato sexual. Não. Ele começa quando você... Para quem tem um parceiro, Por então... isso que eu gosto de você. Quando não é? você... que lindo! Quando você acorda, você brinca, faz uma sacanagem, dá um abraço, dá uma passada de mão. Eu tinha uma amiga no trabalho que era muito engraçado, porque o tempo todo ela mandava uma sacanagem pro marido. Ou então o marido ia dar um beijinho de tchau. Que é isso? Vem aqui! E dava um beijão, me dava um beijo de língua mesmo. Quando era à noite, a coisa rolava boa, né? Porque ela ficava o dia inteiro de sacanagem, mandava mensaginha no trabalho, com os alunos lá, ela... Quando chegava à noite, o pai estava doido. Mas isso é uma das coisas que as mulheres reclamam muito no consultório. Ai, porque eu tô lá lavando a louça, pensando, blá, 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 ele vem e passa a mão em mim. Ai, que Ele vem e me dá. delícia. Então, Ai, que delícia. É, tem dois legal. jeitos de ver a coisa, né? que legal. Passa Entra a mão no nele jogo, também. entra né? no Entra no jogo. jogo, entra nessa brincadeira, entra nesse lúdico. O sexual, a parte sexual, a relação sexual, ela tem que trazer para o lúdico, tem que Lógico. trazer para a É isso aí. brincadeira, tem que Sim. trazer Isso para a aí. alegria, tem que trazer para a leveza e não É para uma coisa grande fechada. brincadeira É uma gostosa. grande brincadeira. É isso aí. E os homens, Magda, como que é? Eu ia te perguntar. Então, assim, é muito engraçado, porque quando os homens vão procurar vão me procurar como sexóloga mesmo, né? Chegam procurando como sexóloga, eles têm alguma questão muito específica. Eles têm mais dificuldade de expressar para você porque você é uma mulher ou não? Como que é? Então, olha, eu já tive o meu trabalho voltado num ambulatório de sexualidade só para homens. E aí, eles não sabiam quem era, eles passavam com o urologista, e quando eles tinham alguma questão sexual, o urologista passava para mim. E a hora que eles entravam no meu consultório, a primeira coisa era travar na minha frente, né? É isso que eu estou imaginando, entendeu? Eles Pô, vou ter que travavam. falar para uma mulher. Travava na minha frente. E aí a gente ia conversando, ia batendo papo e a gente conduz. Vai quebrando, É, né? vai quebrando. E muitos falavam assim, nossa, doutora, a hora que eu entrei aqui, eu falei assim, nunca mais eu volto nessa sala. Como é que eu vou falar para ela que eu tenho uma disfunção erétil, que eu brochei, ou que eu tenho ejaculação rápida, ou que eu tô com medo disso, que o tamanho, eu tô com um problema, porque eu acho que o tamanho do meu pênis é
sei lá o que é pequeno. Não vou falar. Então eles iam dando a volta e a gente vai dando a volta até chegar E depois, né, conforme a coisa ia rolando e as consultas iam acontecendo, então eles me davam esse retorno. Nossa, foi tão bom, foi tão legal, porque eu converso com você como se você fosse homem. Isso é confiança. Aí eu falo para eles assim, não, se fosse homem, vocês não iam estar conversando comigo, vocês não iam contar tudo que vocês contaram, não. Olha, capaz mesmo, né? Então, é uma coisa muito engraçada. Já no consultório, eles já chegam sabendo que eu sou uma mulher. E aí eles pegam referência e uma série de coisas. Já vem preparado. Né? Já tem muitos vídeos de programas ou de entrevistas, então eles já vêm com uma outra Postura, visão, né? uma outra postura, sei lá. Mas mesmo assim, muitos... Disposição. Muitos se sentem intimidados ainda, eles vão dando volta para falar. E as mulheres também, viu? As mulheres também. Então mas é igual. Mulher não é é igual, o não. homem é mais. Imaginei que O homem é mais. Mas eles chegam e a gente vai entrando nesse assunto de uma forma muito leve, né? Natural. E aí, os homens, eles têm aquela questão de... Eles trazem muito, quando tem ejaculação rápida, e 25% dos homens têm uma questão de ejaculação rápida. De onde vem esses números, Magda? São Eu gostaria de saber quem recolhe esses números. Então, quem começou a fazer todo esse estudo, né, esse estudo populacional, foi Kinsey, né? Muito legal. Quem não assistiu o filme Kinsey, vale a pena. Tem na Netflix, não tem? Acho que tem Acho na que eu Netflix, vi, né? Mas vale muito a pena porque ele começou... Ele era um professor de faculdade, ele começou era a um fazer biólogo, com os alunos, né? Ele era um biólogo e porque ele tinha uma questão sexual com a esposa ruim, aí ele traz muito a questão da educação, de como ele foi educado. E aí eu não vou contar o filme para vocês, vale a pena assistir, é muito mas legal. Então, mas isso foi nos Estados Unidos no meio do século passado, será que ainda vale hoje para nós? Não, isso, e vale, viu? Mas assim, isso foram os primeiros estudos. E quando eu fiz a sexualidade, eu fui para a Faculdade de Medicina da USP, eu fui aluna da Carmita Ábido, que é uma pesquisadora, uma grande estudiosa em relação à sexualidade, e eu fiz parte da equipe dela no final do curso. Eu fui trabalhar com ela, tive consultório com ela e fiz parte da equipe de pesquisa da Carmita. E a Carmita é uma pesquisadora, né? Então essas pesquisas vêm sendo feitas no meio acadêmico ainda hoje. Isso. E nós fizemos grandes estudos populacionais no Brasil inteiro. A gente viajava. Então é isso que eu queria saber. Como é que são colhidas essas informações? Como é que você vai chegar para o cara e perguntar? Eles têm que se dispor a isso, né? Na realidade, tinha um ambulatório de sexualidade, onde a gente fazia umas pesquisas mais específicas, e a gente fazia o estudo populacional, que a gente ia para o Brasil inteiro com questionários. Esses questionários eram estudados, revistos, tem todo quem faz um trabalho científico, né, sabe que tem todo um protocolo em cima disso. Mas a gente ia em parques, em grandes centros, com esses questionários, e a gente fazia com a população esses questionários. Assim, você chegava e perguntava para o cara, você está afim de responder a pesquisa, é isso? Em primeiro explicava o que era, se estavam afim, e eles respondiam... Sim ou não? Não, eles pegavam o questionário e eles respondiam, e a gente estava lá. Se eles precisassem de alguma orientação, alguma ajuda, a gente estava lá para... Tá, mas era gente assim que você nem conhecia, chegaram na praça pública e dava o questionário? Sim, assim que faz. em lugares de corrida, caminhada, parques. Sei. E foram pesquisas ela tem livros escritos com essas pesquisas. E essas pesquisas aqui do Brasil, elas equiparam com as pesquisas do exterior. Tem uma comparação. Tem uma comparação. Ver. Então, na realidade, é uma questão mundial. Né? Sei. Então, essa Resultados questão... semelhantes. Então 25% da população masculina tem ejaculação rápida. É uma pesquisa que é tanto aqui do Brasil quanto do exterior. Então, realmente, os homens têm ejaculação rápida, é uma coisa que ela é absolutamente comportamental. É isso que é a minha percepção. Ela é comportamental e ela pode ser primária ou secundária. A primária é desde a primeira experiência sexual dos meninos.
A ansiedade de ter que fazer de um Isso. certo jeito. E né? aí tem uma coisa que antigamente tinham aquelas brincadeiras dos meninos de se masturbarem e ver quem ejaculava mais longe ou mais rápido. E isso é um comportamento, porque assim, quem ejacula mais rápido? Quem é o primeiro a ejacular, né? Brincadeira dos meninos. Esse é um treino, ele está fazendo um treino com o corpo dele mesmo. E às vezes isso se mantém. Né? Claro. Ou o menino começa a se masturbar e ele se tranca no banheiro ou no quarto e ele tá lá mais de 5 minutos trancado no quarto, tem alguém batendo, sai daí! Então você tem que tá ser rápido, tem que porque ser rápido. antes da batida na porta. Antes da Pode batida na crer. porta. Interessante gente, isso, eu né? nunca pensei nisso. Sim, É. e esse comportamento às vezes se mantém. Ou a primeira experiência sexual do menino, às vezes é escondidinho dentro do carro, ou na casa da menina, ou em algum lugar onde vai passar alguém. Então tem que ser rápido. Ou ansiedade, os meninos vão porque a família está pressionando, então eles vão atrás de alguém que a família arrumou, ou de uma garota de programa que a família arrumou, ou em alguma casa de programa que a família, que o pai, tio, o amigo do pai, sei lá quem, arrumou. Então ele vai ali, né, não querendo estar ali. Então vai rápido para querer sair logo. Ou por nojo, ou por uma série de coisas, né? E muitas vezes esse comportamento ele vai se repetindo na vida adulta ou a já se partir daquele mecanizou, né, momento, porque aquilo ficou como trauma. Às vezes é um trauma. Então a gente acha que os meninos não têm trauma, tem muito trauma. Muito. Os homens têm muito trauma sexual. E então isso seria uma ejaculação rápida primária. Então em todas as experiências sexuais que esse homem traz desde menino, ele traz uma questão de não conseguir. O que é ejaculação rápida? É você não controlar o momento que você quer ejacular. Ok? Então não é 2 minutos, 5 minutos como se pensava antigamente, mas é você Você ejacular, não ter controle. não ter controle. Então pode ser Legal. tardia também. Então, isso é a secundária. Então, a primária, ela é assim, ela é um pouquinho mais difícil de ser trabalhada do que a secundária. Porque já teve a causa lá atrás. Isso, e a secundária, ele tem uma experiência de uma ejaculação dentro do momento que ele quer, de um controle que ele quer, e a partir de alguma situação, por exemplo, nasce um filho, e aí o garoto, o bebê, está no quarto com os pais. E aí ele tem que, o menino 2 anos de idade começa a acordar, então ele tem que começar a ejacular rápido para não acordar o menino. Ou o pai e a mãe dele ou dela vão morar na casa, para não fazer barulho ele tem que fazer isso. Ou um novo relacionamento, ele começa vai relacionar com alguém e a ansiedade daquilo faz ele ejacular na primeira vez mais rápido. E aí na segunda ele já fica com medo que isso aconteça, e aí acontece, e ele não trabalha essa ansiedade, ele vai tendo medo, e ele passa a ser um ejaculador rápido, né? Ou outra situação, tem N situações que podem acontecer, né? Um trauma, um medo, insegurança pessoal, diversas coisas. Mas como ele já tem uma história vivida de um controle ejaculatório, fica mais fácil trabalhar. Mas tanto Mais uma, recente, tá. tanto uma quanto outra são questões comportamentais, ok? E trabalháveis. Trabalháveis, tá? E se está ligado a trauma, dentro da psicoterapia eu trabalho com trauma também, dentro das minhas especialidades, a gente vai trabalhando essas questões também voltadas para trauma. Mas ejaculação rápida é uma das causas de insatisfação das mulheres, quando tem na parceria homem-mulher, onde o homem é um ejaculador rápido, e as mulheres não têm prazer porque elas ficam esperando que esse homem dê prazer para ela. E o prazer da mulher não é de responsabilidade do homem, ou do seu parceiro, da sua parceira, ou seja lá com quem que ela estiver se relacionando, mas é de responsabilidade dela. Ela, conhecendo o seu prazer, seu próprio prazer, ela vai atrás do seu prazer. Sim. É um Ok? trabalho de autoconhecimento. Autoconhecimento. Outra questão forte dos homens é a disfunção erétil,
que um ejaculador rápido, por medo de ejacular rápido, ele às vezes passa a desenvolver uma disfunção erétil, que é a perda da ereção durante o relacionamento sexual, porque ele tem medo de ejacular, ele quer segurar, aí ele perde a ereção, porque vem para o mental e aí perde a ereção mesmo. Tá? Ou às vezes, mais uma coisa que eu lembrei, né? Quando começa uma questão de disfunção erétil, ele começa a perder a ereção por alguma questão, ele passa a ejacular mais rápido para ter esse prazer antes da perda da ereção. Tá? Vou voltar a falar aqui, tem umas questões físicas mesmo, de saúde, que pode estar provocando uma disfunção erétil, e aí vem um alerta, porque como a questão da formação toda a fibra do pênis, ela é muito parecida com a parte cardíaca, então antes de um problema cardíaco, às vezes se manifesta através de uma disfunção erétil. Então isso é uma coisa muito legal no sentido de você saber, de conhecimento mesmo, né, de dar um aviso. Então, se começou a ter uma disfunção erétil, procure seu cardiologista. Procurem primeiro o cardiologista. Todos os que chegam no meu consultório, gente, com disfunção erétil, a primeira coisa que eu peço é para procurar o seu médico, um cardiologista, faz todos os exames, vamos ver o que está acontecendo. Depois a gente vê as outras causas. Porque tem muita gente morrendo de psicologia. Não, mas é verdade. Quando a gente volta muito o olhar para a parte emocional, às vezes a gente esquece que a gente é um corpo e esse corpo ele é todo interligado, né? Mas a parte de disfunção erétil emocional está ligada muito com a história da pessoa, com segurança da pessoa e o medo. Quando acontece outro mito, né? O homem está sempre pronto para dar né, para um relacionamento sexual com qualquer mulher em qualquer... Isso não é verdade. E às vezes ele pode não ter uma ereção, né, e ser absolutamente normal. E muitos, com medo de uma próxima vez não terem ereção, eles não têm ereção. Ai, que medo! Pelo medo, o medo ele é um gerador, ele gera adrenalina no nosso corpo, a adrenalina é absolutamente, inversamente proporcional à ereção, e aí tem toda uma questão adrenalina química. É inversamente proporcional à ereção. Ah, que lógico, você tem que estar preparado para o ataque, isso, okay? Tá certo. Então o medo muito grande vem para o mental, a ereção vai para o espaço mesmo. Então eles reclamam disso. Eles reclamam tamanho do pênis. Eu acho que o tamanho do meu pênis não é adequado. Não é adequado. E esse é outro mito e tabu da sexualidade, porque vamos pensar que a vagina, vamos pensar no sexo vaginal, ok? E no prazer vaginal. E aí a vagina da mulher tem o quê? 7 centímetros, né? 6, 7, de 6 a 8 centímetros, mais ou menos. E a vagina da mulher ela é uma musculatura que, quando ela está estimulada, quando ela está excitada, ela aumenta de tamanho ou não, ela é elástica, ok? Mas que a parte prazerosa da vagina da mulher, sensorial da vagina da mulher é o primeiro terço. Então, se você dividir 7 centímetros em 3... né? Dá 2 e poucos centímetros o primeiro terço. Então, o primeiro terço e o terceiro terço, o fundo de saco, que ele é mais, ele consegue sentir. Então, um pênis em ereção, vamos pensar assim, um pênis em ereção com 9 centímetros, que é um pênis considerado pequeno em ereção, não teria problema nenhum dentro da visão que as pessoas têm, em dar prazer ou fazer essa mulher ter essa parte sensorial, ok? Então também é um mito e tabu, e aí os homens que acham que tem o pênis pequeno, e aí vai na autoestima, e aí vai na insegurança, e aí vai na falta de confiança, aí cria uma série de problemas. Cria uma série de problemas. Físicos até, né? Relacionais, físicos, emocionais.
A gente já falou bastante coisa aqui, né? Eu gostaria de perguntar se a Adriana tem alguma questão, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu estou satisfeito, acho que já tem um vídeo com material suficiente para ser bem informativo, interessante, né? Quer perguntar? Não, eu acho que está suficiente para esse vídeo. E a partir de agora as pessoas vão perguntando aquilo que Sim. for importante. Pois é, nos comentários aí embaixo vocês... a doutora Magda vai responder? Vai olhar esses comentários? Então, eu ia falar exatamente isso. Eu acho extremamente importante, porque para falar de sexualidade aqui, a gente passa aqui 5 dias falando. E é muito legal quando é pontual. Então, perguntem. Que você responde num próximo programa, com que eu acho muito melhor. prazer, eu vou responder. Eu acho isso muito bacana. E eu queria, assim, deixar uma mensagem mesmo, né? Que sexualidade, para quem acha que não faz parte ou que não tem sexualidade, todos nós temos sexualidade, todos nós somos seres sexuais. Nós temos os 5 sentidos e qualquer momento que a gente use um desses 5 sentidos, nós estamos exercendo a nossa sexualidade. E ela existe no ser humano desde o primeiro respirozinho, o bebê respirou, ele está exercendo a sua sexualidade e ele é um ser sexual até o último momento, quando a gente suspira lá para morrer, nós estamos exercendo a nossa sexualidade e somos seres sexuais. E num relacionamento, e vamos pensar assim, relação sexual é só uma das formas de exercer a nossa sexualidade. E vale tudo dentro de um relacionamento sexual, desde que seja entre 2 adultos, humanos e vivos. E que as pessoas se respeitem e façam aquilo porque querem fazer aquilo. E façam aquilo porque gostam e sentem prazer naquilo que fazem com responsabilidade. De comum acordo. De comum acordo. E relacionamento sexual é uma questão com responsabilidade. Para ser prazeroso, bonito, feliz, alegre e etc. Falar em ser feliz e alegre, eu acho que a gente podia encerrar, porque as duas são cantoras e tocadoras, com uma trilha sonora. Uau! Vamos! E olha, eu não sei se a Magda vai ter um novo canal, não sei como ela vai fazer, porque ela mora longe da gente, mas está convidada a gente vir aqui outras vezes, a gente continua, mas eu tô achando que você vai acabar fazendo em Sorocaba, na terra dela, porque as perguntas vão ser muitas e você vai acabar respondendo, você faz com o seu celular mesmo, eu boto o celular num tripézinho e vai respondendo e vai fazendo, tá bom? Tá ótimo, eu fico muito grata por esse momento. Eu fico grata com esse espaço aqui que é maravilhoso. Propício. Nós estamos de casinha nova. Nossa, coisa Depois eu vou deliciosa. mostrar. Depois eu vou mostrar. São pessoas fantásticas, não são porque são meus primos, mas... Fantástico, mas existimos na realidade. Mas são maravilhosos. E não acontecemos é só uma domingo prima à noite. muito querida, viu, gente? É uma prima, irmã, mãe, tudo maravilhosa, que eu amo de paixão. É minha irmã gêmea. Gente, olha, obrigado. Eu sabia intuitivamente que esse momento ia ser muito legal. Eu sinto que a gente está fazendo um trabalho importante para passar essas informações para as pessoas que às vezes não têm condições, não tem para quem perguntar, né? Então nós estamos aí para falar, para abrir, para informar e para empoderar. É isso aí, né? E eu tô aqui esperando vocês e aguardando vocês com as perguntas. Perguntem. Qual vai ser a música, meninas? Da mulher o homem tem. Sei não! Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem. Que diferença da mulher o homem tem? Sei não! Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem. No paraíso, um dia de manhã, Adão comeu maçã, Eva também comeu. O que ficou? Adão sem nada, Eva sem nada. Se Adão deu mancada, Eva também deu. Mulher tem 2 pernas, tem 2 braços.
bicho homem também tem do mesmo jeito. Se for reparar direito, Tem pouquinha diferença. que diferença da mulher o homem tem? Sei não, espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem. Que diferença da mulher o homem tem? Eu sei. Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem. No paraíso, um dia de manhã, Adão comeu maçã, Eva também comeu. Que ficou Adão sem nada, Eva sem nada. Se Adão deu mancada, Eva também deu. Mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas, um nariz e uma boca e tem muita inteligência. O bicho homem também tem do mesmo jeito. Se for reparar direito, tem pouquinha diferença. Que diferença da mulher o homem tem? Sei não, espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem. No paraíso, um dia de manhã, Adão comeu maçã, Eva também comeu. O que ficou? Adão sem nada, Eva sem nada. Se Adão deu mancada, Eva também deu. Mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas, um nariz e uma boca e tem muita inteligência. O bicho homem também tem do mesmo jeito. Se for reparar direito, tem pouquinha diferença. Que diferença da mulher o homem tem? Sei não, espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem. Que diferença da mulher o homem tem? Sei não, espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo E a mulher? não tem. Muito bom, gente. Essa música é ótima. Não é? Pô, é leve. É alegre. Alegre.